Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, curtindo no lugar do S. E na última sexta-feira saiu aí o filme interativo de Black Mirror que foi lançado aí no Netflix, que tá aí mexendo com a internet porque ele te dá a opção de você escolher o que o personagem vai acontecer. E como você tem a escolha, cada um vai ter um final diferente. Por causa disso, nesse vídeo aqui eu trouxe todos os 11 finais possíveis do filme. E aí, qual foi o seu final? Quer saber como é que foi o final do teu amigo? Então fica ligado nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou contar pra vocês quais são os 11 finais possíveis para esse filme interativo do Netflix. Então vamos começar o vídeo. Vou contar pra vocês como é que é o começo do episódio e por cada escolha que vai acontecendo. Então, obviamente, que vão ter spoilers aqui. Vai assistir, vai ter primeiro o seu final e depois volta aqui pra você entender do que eu tô falando, pra você não pegar nenhum spoiler. Aí tá ok, você escolheu sim e o filme começa. O filme começa às 8h30 da manhã do dia 9 de julho de 1984. O nosso personagem, o Stefan, ele acorda, levanta, vai pra cozinha tomar café da manhã e aí tem mais uma escolha, né, de 2 pratos de café da manhã disponíveis pra ele. Nessa parte dos pratos, tanto faz o que você escolher, não vai alterar a continuidade da história, né? Então você vai lá, escolhe um, ele vai comer um, escolhe outro, ele vai comer outro, mas não afeta em muito nada aí o plot seguinte. Aí ele conta pro pai aquela historinha que ele vai mostrar o jogo dele pra Tuckersoft, que é uma empresa de desenvolvimento de jogos, e ele vai, pega um ônibus pra ir pra lá, aí te dá mais uma opção de música, que música que você quer escolher, que também não faz muita diferença na continuidade. Você escolhe a música e o Stefan, nosso personagem, ele vai ouvindo essa música que você escolheu até chegar no destino dele. Chegando na empresa, ele conhece o Colin, né, que é o Eustáquio das Crônicas de Nárnia, lembram dele? O nosso personagem, o Stefan, ele era muito fã do Colin, ele jogou todos os jogos do Colin e eles se conhecem lá, tem uma breve apresentação e ele mostra o jogo dele pro Colin e pro representante lá que tava lá ouvindo ele. Eles gostam muito, querem comprar o jogo dele, querem comprar a ideia dele e chamam ele para trabalhar lá na Tuckersoft, que vai ter uma equipe toda para ajudar ele a desenvolver o jogo, e aí te dá a opção. Você aceita trabalhar lá com eles ou não? Essa é a primeira opção importante do filme até agora, porque se você aceitar, vai te dar um final. Se você não aceitar, continua o filme. Se você aceitar trabalhar na empresa, vai passar aí um período de tempo e aí o carinha lá que avalia os jogos na televisão vai dar 0 de 5 estrelas e acaba. Esse é o primeiro final. Recusando a proposta de trabalhar lá na Tuckersoft com a equipe deles, o nosso personagem, o Stefan, vai visitar a terapeuta dele. Chegando na terapeuta, eles conversam e tal, e aí vem aquela pergunta: falar sobre a mãe? Isso aí todo mundo vai ter clicado em sim. Eu tenho certeza que todo mundo clicou em sim. Mas se você clicou em não, também não tem problema, que vai chegar no mesmo final. Isso é meio que uma obrigatória ali. Te deu só a sensação de que você está escolhendo alguma coisa, mas você não está escolhendo nada. Se você escolher sim ou não, vai dar a mesma coisa. Eles vão falar sobre a mãe. E o Stefan conta a história da infância dele, que o pai dele não gostava, que ele tinha um coelhinho de pelúcia, e o pai dele esconde o coelhinho dele. Quando o Stefan, o criança Stefan, acorda, ele procura o coelhinho, não acha, a mãe precisa ir para pegar um trem, e aí ele tá lá procurando o coelho, ele acaba atrás da mãe, a mãe acaba que pega o trem atrasado e morre nesse acidente de trem, e ele explica que é por isso que ele tem conflitos ali com o pai, que ele não gosta do pai dele por causa disso. Mas antes disso, quando ele tá contando essa história da infância pra terapeuta, a mãe dele faz uma pergunta pra ele: você vem ou não? Que ele não vai, porque ele não vai sem o coelho dele, e ele tá lá procurando o coelhinho dele, ele não vai. A mãe dele vai sozinha, aí acaba que o trem descarrilha lá, aí corta e volta pra cena que ele tá dentro da loja de vinil. Chegando na loja de vinil, te dá também 2 opções do que eu vi. Tanto uma opção quanto a outra ela não vai fazer muita diferença, só vai mostrar ali o início, né, a inicialização do jogo com a música que você escolheu, e aí volta tudo, ele tá em casa, e aí o pai dele chega no quarto, começa a conversar com ele fica bravo com o pai, e aí te dá a opção. Bravo com o pai, o que você faz? Grita com seu pai ou taca o café, o chá ali no computador? Se você escolher jogar o chá no computador, acaba. Esse é o segundo final. E a Netflix te dá a opção de voltar, né, e escolher um final diferente. E aí você volta, escolhe um final diferente, que é o quê? Gritar com o pai. Gritou com o pai leva o Stefan para conversar com a terapeuta. Na conversa com a terapeuta, eles te dão a opção lá de roer a unha ou fazer outra coisa que eu não tô lembrado agora, mas isso não vai fazer muita diferença também na continuidade da história. E aí ele conta pra terapeuta que ele tá com problemas, que ele acha que ele não tem o controle sobre as suas ações, e a terapeuta conversa com ele, passa uma dose de remédio maior para ele tomar. Aí você volta para casa, ele tá lá no banheiro, aí te dá a opção: toma a pílula ou jogar a pílula no vaso. Se você escolher tomar a pílula, acaba pra você. É o terceiro final. Corta aí, né, pro jogo sendo avaliado, aí o jogo ganha 2,5 de 5 estrelas, e esse é o terceiro final. Se você resolve jogar as pílulas no vaso, passa o tempo e chega o dia de você entregar o código do jogo lá na Tuckersoft, onde o Colin dá pra ele o documentário, né, a fita de documentário contando a história do autor do livro que deu origem ao jogo. E Stefan ainda não terminou o jogo, pede um tempo extra aí, vai pra casa, tenta escrever o código e tá dando erro lá, ele não consegue, tá dando erro. E aí a Netflix te dá mais uma opção, né, você fica com raiva, o que você faz? Bate na mesa ou destrói o computador?
Se você selecionar destruir o computador, acaba. Esse é o nosso quarto final. Voltando lá pro momento que ele grita com o pai dele leva ele pra terapeuta, te dá duas opções, né? Ele vê o Colin passando na rua e aí dá a opção de você ou seguir o Colin ou visitar a terapeuta, né? A primeira vez eu falei, né, seguindo como se ele tivesse visitado a terapeuta. Mas caso ele não decida entrar lá no consultório da terapeuta e vai seguir o Colin, tem mais um final aí. Decidindo seguir o Colin, ele chega na casa do Colin, conversa com o Colin e aí ele te dá a opção lá de você usar a droga ou não. Tanto as duas opções não vai mudar muito. Eles vão conversar sobre, né, se eles estão realmente, se eles têm o livre-arbítrio, se eles estão realmente no controle das ações dele, e o Colin tenta provar uma coisa. Ele fala, vamos pular aqui, porque eu tenho certeza que a gente não tá no controle, nada vai acontecer, tem uma realidade paralela onde tá acontecendo totalmente oposto, então vamos pular. E aí a Netflix te dá mais uma opção. Quem pula? Colin ou Stefan? Se você escolher o Stefan pular, ele pula, e esse é o quinto final. Acontece um trágico acidente, o Bandersnatch é lançado lá de qualquer jeito, porque foi lançado só como uma homenagem ao cara que morreu, e ele nem é avaliado, porque acabou aí, o cara morreu antes de conseguir terminar o jogo. Esse foi o quinto final trágico. Se você decidir que é o Colin que pula, o Stefan tem um surto mental aí, ele é levado na terapeuta e aí volta na decisão lá de tomar as pílulas ou não. Que ele joga as pílulas fora e aí é cortado de novo pro dia que você tem que entregar o código lá pra Tuckersoft. E aí acontece a mesma coisa de antes, ele diz que não terminou, volta, aí chega em casa, não consegue de novo, e aí chega no momento que ele fica com raiva de que não tá dando certo no código. E aí você pode escolher de novo entre destruir o computador ou bater na mesa. Se aí você escolher destruir o computador, é o final que a gente já falou. Se você escolher bater na mesa, ele te dá mais uma ação lá. Pegar a foto da família ou pegar um livro. Se você escolher pegar a foto da família, o Stefan atravessa o espelho, ele volta para a história do brinquedo na infância dele, ele fica com raiva de novo, e ele começa a se perguntar que ele não tá em controle, e ele pede um sinal. E te dá duas opções lá, tem o Netflix e o White Bear, que foi um dos episódios do Black Mirror anterior. Se você escolher o Netflix, ele começa a conversar lá com a tela do programa dele, que eles começam a mandar mensagens um pro outro. O Stefan não entende muito bem o que é Netflix e aparecem duas opções, né? Contar mais ou tentar explicar. Ambas que você decidir vai chegar no mesmo ponto, que aí ele vai comentar mais sobre a Netflix, onde o controlador explica que é uma plataforma de streaming do século XXI. E aí aparece de novo duas opções, que você pode escolher contar mais para ele ou parar com a conversa. Se você escolher parar com a conversa, ele vai te deixar num passo à frente. Se você escolher contar mais a ele, o controlador diz que é como se fosse uma televisão, só que online. Ele vai e conta pro pai dele essa história. O pai dele leva ele de novo pra terapeuta. E a terapeuta tem uma conversa com ele falando que, se é uma plataforma, né, para entretenimento, esse não é um cenário de muito entretenimento, né? Você é uma pessoa comum, que tem problemas comuns, e ela fala que isso não é muito chamativo, não chama muita atenção. E aí vem a opção pra você lá, você vai escolher mais entretenimento, aí tem a opção sim ou sim cacete. Tanto de que você escolher, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai atacar a terapeuta dele lá, que vai virar numa lutadora, e eles vão começar a ter uma luta louca lá, que buga a cabeça da gente. E aí vai te dar duas opções lá, de você lutar com ela ou sair correndo pela janela. Saindo correndo pela janela, a gente chega no nosso sexto final, que ele se encontra lá num estudo de filme, onde o diretor tá lá comandando como se fosse uma cena, como se ele fosse um ator, e dizendo que agora era cena de luta. Esse aí é o sexto final. Se você escolher atacar a terapeuta, ele e a terapeuta entram numa luta doida, e aí o pai dele aparece e começa a enforcar ele. Depois que o pai tá enforcando ele lá, ele te dá duas opções de novo de luta, que não vai fazer muita diferença. Ambas que você escolher vão levar a gente no nosso sétimo final, que ele olha pra terapeuta e fala: como é que está? Como é que tá o entretenimento agora, terapeuta? E esse aí é o sétimo final, louquíssimo, né? Louquíssimo. Voltando então, rebobinando tudo lá, onde tem a opção dele escolher Netflix ou White Bear. Se você escolhe lá a opção do White Bear, ele tem um surto mental sobre não estar no controle. O pai dele entra no quarto, eles têm uma briga e te dá a opção matar o pai ou não. Se você escolher não matar o pai, acaba. Esse é o oitavo final. Se você escolher matar o pai, ele mata o pai e te dá duas opções: enterrar o pai ou cortar em pedaços. Se você escolher cortar em pedaços, o Stefan vai lá, encontra a terapeuta dele e eles têm uma conversa de novo, e ele diz que o jogo, na verdade, ele não é um jogo de livre-arbítrio, que você só tem uma ilusão de livre-arbítrio, né? O jogo que ele criou era muito mais simples, ele cortou várias coisas que não estavam dando errado, e na verdade quem está em controle de tudo é ele. Depois de ele explicar para a terapeuta que o jogo na verdade só dá uma ideia de livre-arbítrio, mas que não tem nenhum livre-arbítrio, passa-se um tempo e o jogo é avaliado lá, o jogo é lançado, é um sucesso, avaliado com 5 estrelas de 5, e esse é mais um final. E tem os créditos, mas você ainda pode continuar. Continuando aí, acontece lá que eles pedem para recriar o jogo controverso e tal, blá blá blá, e aí te dá duas opções. Quais opções você faz? Destruir o computador ou jogar chá no computador? Se você escolher destruir o computador, ele volta lá pra cima, dando a opção de novo pra você, ou enterrar o corpo ou cortar o corpo em pedaços. Agora, se você decidir jogar chá no computador, o Stefan acorda de um sonho, como se tudo isso que tivesse passado dele tivesse sonhado. Aí agora ele tranca a porta e acha o cofre, né, onde o pai dele guardou o ursinho dele, né, o coelhinho dele. Depois de achar o cofre, ele te dá duas opções de senha: Toy e PEG. Se você selecionar a senha Toy,
ele consegue abrir o cofre, guarda o ursinho e aí ele esconde o ursinho dele. E aí no dia seguinte, quando a mãe dele chama ele já não vai se atrasar mais, ele pega o ursinho a tempo, mas mesmo assim eles se atrasam, mas agora ele vai com a mãe no trem. E aí, no caso, os dois morrem quando o trem descarrilha. E aí ele simplesmente morre na cadeira da terapeuta, que a terapeuta acorda lá, ele estava conversando com ela e ele morre ali naquele momento. É como se a decisão que ele tomou quando ele era criança afetou o futuro dele lá na frente, quando ele estava conversando com a terapeuta, e ele morre sentado na cadeira dela por uma coisa que aconteceu quando ele fez no passado. E esse é o 9º final. Se você selecionar a PAC na senha, ele mesmo assim abre o cofre, só que ele acha lá dados de pacientes, como se o pai dele estivesse controlando ele. Ele dá play na fita, aquele fita lá de Trauma Inception, e aí ele bate no pai. Volta pra pergunta lá onde ele pede um sinal, né, se ele tá sendo controlado ou não. E aí, tantas as opções que você fizer, não vai alterar muito. White Bear e PEC. Selecionando uma ou outra, ele mata o pai e liga pra terapeuta. A recepcionista liga pra polícia, o jogo é lançado de qualquer forma, ganha 2 estrelas de 5, créditos, acabou. Esse é o 10º final. E o 11º final, ele é encontrado lá atrás, se você escolher enterrar o corpo, quando dá a opção lá de cortar em pedaços ou enterrar, se você escolher enterrar o corpo, é onde você acha esse final que eu vou falar agora. Depois de escolher enterrar o corpo, a próxima opção, ele vai te dar um sim ou não. Se você escolher sim nessa opção, o Colin aparece lá na casa dele e aí ele confessa pro Colin que matou o pai. Aparece a opção matar o Colin ou deixar o Colin ir. Se escolher matar o Colin ou se escolher deixar o Colin ir, não vai fazer muita diferença. Vai chegar no mesmo final, que é a Tuckersoft quebra porque o jogo não foi lançado, e aí aparece a notícia do Stefan preso e do Colin ou morto ou desaparecido na televisão. Agora voltando, se você selecionar não lá na opção, a namorada do Colin que aparece perguntando por ele. E aí ela aparece e pergunta, cadê o Colin? Aí ele pode contar, não faço ideia, ou ele pode dizer que o Colin pulou lá da janela. Uma resposta ou outra não vai fazer nenhuma diferença. Ela vai sair da casa e o cachorro vai desenterrar o corpo do pai e vai chegar também no mesmo final, que a Tuckersoft vai quebrar porque o Stefan vai ser preso pela morte do pai e aí não vai ter lançado o jogo e aí acabou. Esse é o último final. Espero que não tenha ficado muito confuso, eu tentei ilustrar bastante aí para tentar dar para entender melhor o que estava acontecendo. E o vídeo já tá longo demais, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você não me conhecia até agora, me segue lá nas redes sociais, eu posto várias coisas maneiras falando sobre séries também. E se inscreve no canal se você não está inscrito, por favor, deixa seu like no vídeo, não deixa de deixar o like no vídeo, assiste meus vídeos anteriores, vai estar aparecendo aqui no ladinho aí, só clicar e assiste. Obrigado por ter assistido esse vídeo longo até agora, tchau, tchau e até o próximo vídeo.